Olá, boa noite! Estamos na nossa 10ª live, da 10ª live do projeto Sementes Lendárias. E o projeto Sementes Lendárias é uma extensão da campanha que nós criamos no ano passado, que foi a campanha Perdão Amigo. Foram 22 lives, 38 envolvidos, entre líderes religiosos, holísticos, artistas e 2 instituições filantrópicas. Eu estou vendo que várias pessoas queridas estão entrando. Bárbara, Clara, Clarim, Claridade, Neuza Costa e Silva. O som tá bom, pessoal? Essa informação ela é muito importante para darmos prosseguimento. Então, quando vocês puderem, vocês só me falam, por favor, só digita aí, por gentileza. Eu vou fazer um retrospecto enquanto o pessoal acaba de chegar. Então, do projeto Sementes Lendárias, 5 de abril, Samuel Cardoso, psicólogo e kardecista. No dia 7 de abril, Rodrigo Boston, astrólogo, aromaterapeuta e constelador familiar. No dia 23 de abril, o xodó, Ângela Campelo, professora de yoga do Tranquilitas Yoga. No dia 10 de maio, Amanda Moraes, psicóloga e focalizadora de danças circulares. No dia 12 de maio, Lucileide Malaguti, diretora do NAVE, Núcleo Assistencial Veleiros da Esperança. O som tá bom, pessoal? Acabou que eu distraí aqui e ninguém respondeu. No dia 15 de maio, Tânia Guerra, terapeuta. Tá bom, Neuzinha? Você só me informa, por favor? Tá bom o som aí? Dia 15 de maio, Tânia Guerra, terapeuta do Sequem Aulove, facilitadora do Cabeça de Dragão e Feng Shui, além de ser astróloga. Junto com Patrick Ziegler. Ótimo, que bom, Neuzinha, obrigado. Essa informação é muito importante. Patrick Ziegler, fundadora do Sequem Aulove, e Cirlei Ziegler, terapeuta do Sequem Aulove. A Cirlei, ela é esposa do Patrick Ziegler. No dia 17 de maio, Nelton Fagundes, sommelier do Royal Vinhos, junto com outro xodó da esperança, que é a Nicole Góes, cantora e compositora e autora da música tema Sementes Lendárias. Muito bem. No dia 20 de maio, Fátima Macedo. Fátima Macedo é professora de Hatha Yoga e Kundalini Yoga. Foi uma linda live, está lá no IGTV e no YouTube. E ela falou sobre o evento de Araxá. Aí ela voltou, a Fátima Macedo voltou no dia 25 de maio e dessa vez ela falou sobre, o tema era Yoga e isolamento social. Então, reforçando, a Fátima Macedo, ela é professora de Hatha Yoga e Kundalini Yoga. No dia 27 de maio, que é hoje, nós vamos chamar Natália Simões, que é escritora e ela é integrante da instituição filantrópica Novo Céu. Ela é captadora de recursos e trabalha no marketing. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o currículo da Natália Simões, tá? Natália Simões é mineira, relações públicas e publicitária de formação. Mãe de 2 meninas, a Marina e a Isabela. Atua no setor com mobilização de recursos desde 2002. Acredita no poder das conexões sociais para geração de impacto positivo. Olha só que interessante, pessoal. Palestrante dos temas voluntariado e mobilização de recursos. Lança agora seu livro infantil, Como Posso Fazer o Bem,
Então vamos chamar aqui Natália Simões. Só um instantinho. De conservatória. Grande abraço, meu amigo. Satisfação. Olá. Natália Simões. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcos. Que bom te ver. Estou muito feliz com essa oportunidade. Igualmente. É a segunda vez que a gente está junto e a primeira vez foi tão bom, né? Que a gente está repetindo Sim. Agora com outros temas. Verdade. Você sabe que o pessoal comenta até hoje daquela live. Aquela live foi realizada dia 8 de outubro. Foi a campanha Perdão Amigo, né? E nessa oportunidade você falou sobre a instituição Novo Céu, não foi isso? Foi isso mesmo. Foi isso. Foi maravilhoso. Todo mundo comentou, realmente. Foi muito legal. Que bom que a gente está aqui de novo, né? Que bom. Muitos méritos. E eu costumo dizer para a convidada ou para o convidado como que eu conheci, né? Para as pessoas saberem. Igual nós comentamos, fizemos a live no dia 8 de outubro e quem indicou para essa live no dia 8 de outubro foi a querida amiga Ângela Campelo, professora de yoga do Tranquilitas Yoga. E uma das diretoras, né, Natália, do Novo Céu, né? É isso mesmo, faz parte desde a fundação do Novo Céu. Sensacional, muito bom. E como é que está a instituição, Natália, o Novo Céu? Só para a gente, uma pergunta de curiosidade, como é que está nesse período que nós estamos atravessando e como é que está aí, atualmente? Olha, o Novo Céu, dentro, né, de tudo que a gente está vivendo, eu diria que a gente está atravessando bem, né? Mas são muitas as dificuldades. Eu falo que os impactos, assim, são muitos sob o ponto de vista humano, é o que dói mais, porque os meninos, né, pelo fato de terem paralisia cerebral, de estarem, né, com a saúde delicada, enfim, mesmo alguns tendo vacinado, eles continuam em isolamento social. E era muito comum, né, na vida deles, na vida do Novo Céu, as visitas, né, o voluntariado presente. Então, isso não está acontecendo. Então, tem um impacto tanto na rotina deles, porque eles eram acostumados, né, com esse movimento alegre que os voluntários, os visitantes traziam, e ao mesmo tempo para a equipe também de cuidados, que contavam com esse braço amigo aí dos voluntários, e nesse momento se encontra mais sobrecarregada. Então, do ponto de vista humano, os impactos estão aí, muito fortes até hoje. E do ponto de vista nosso de sustentabilidade, né, da instituição, a gente tem se virado, assim, trabalhado intensamente para poder manter, porque é uma instituição de alta complexidade, que as pessoas moram lá, que as atividades não diminuíram na pandemia, pelo contrário, né? Então, a gente não pode dizer assim, olha, a gente, né, não consegue suprir as necessidades. A gente tem que... eles moram lá, são quase 60 pessoas que dependem da nossa colaboração. Então, os impactos são enormes, porque, por exemplo, os bazares, que são fontes muito importantes de sustentabilidade da instituição, ele teve lockdown, a gente teve que paralisar esses bazares, mas aí a gente vem e surge o bazar online para tentar suprir um pouco isso, né? Aí a gente também, as visitas, elas levavam, mobilizavam, né? A família, os amigos, a empresa levavam doações que eram muito importantes para o Novo Céu, e isso também caiu, então, né, doações materiais. E aí a gente vai, os eventos, né, Max? Você que trabalha com eventos, sabe disso, dos impactos. E na nossa instituição não é diferente, porque a gente também fazia muitos eventos beneficentes ou parceiros em prol do Novo Céu, né? Então, é isso. Mas a gente está seguindo porque não tem outra alternativa a não ser seguir em frente, firmes, né, nesse propósito de manter a instituição e as crianças, né? O Natália, realmente agora é o tempo, né? O tempo, ele vai, né, dizer qual a melhor diretriz, né? Não adianta querer apavorar ou, né,
ou querer traçar uma diretriz além do tempo. Tem que ir com muita calma, com muita cautela, e no tempo de Deus vai dar tudo certo. Natália, olha só, mudando um pouco de assunto, tá? Vamos lá. A partir de quando, fala para nós, por favor, a partir de quando que surgiu o seu interesse em escrever esse livro? Eu sei, porque eu andei pesquisando e nós conversamos, né, que você ficou escrevendo esse livro há 2 anos. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre essa movimentação, sobre essa sua decisão. Fala para nós, por favor. Então, esse livro, Marcos, o título, o próprio nome diz, né? Como posso fazer o bem? É um questionamento da personagem, que é uma criança que está na voz da Marina. Não é exatamente a minha Marina, minha filha, mas querendo ou não, é um pouco dela ali no livro. E ele foi escrito, Marcos, há 2 anos, sabe? A Marina ainda era bem pequenininha. E ele ficou na gaveta. Então, assim, ele vem de vivências assim, muito fortes para mim, né? Então, por exemplo, a própria maternidade. Eu tenho 2 filhas, a Marina de 5, a Isabela de 3, e são vivências aí já, né, muito fortes. A maternidade é um tema muito importante para mim na minha vida. E, além disso, a própria vivência na área social, né? Eu estou há 9 anos no terceiro setor, então vivendo também intensamente a vida das organizações sociais, a vida de empreendedores sociais. Então eu sempre, enquanto mãe, me perguntava assim, como eu posso contribuir, como eu posso semear, para que não só as minhas filhas, que é muito fácil eu, ali na educação com elas, né, inserir esses valores que eu acredito, mas como eu posso expandir isso, como eu posso levar esse tema para mais crianças. Como eu sou apaixonada por escrita, né, por histórias, né, isso também é uma outra paixão minha, eu comecei a escrever esse livro. Ele já passou por mudanças ao longo desses 2 anos, mas ele veio disso tudo, dessas paixões. A paixão maternidade, a paixão terceiro setor social, e esse desejo, né, de semear, né, para outras crianças, para os 4 ventos aí, esses valores que eu acredito, porque a gente sabe, né, Marcos, que se a gente planta essa sementinha ali na infância, né, a possibilidade desse adulto ser um cidadão, ser uma pessoa que é ética, né, que tem esses valores de doação, de cuidar, né, do meio ambiente, de colaboração, a chance desse adulto lá na frente praticar isso é enorme. Então a gente tem que ir na base, e é isso que eu acredito. Então o livro, ele é um instrumento, né, que eu acredito muito, é um instrumento de educação nesse sentido, né? Sim. O Natália, chama atenção o título, né? Que ele vem com uma interrogativa, né? Como posso fazer o bem, né? Então ele vem com um título provocativo no bom sentido da coisa, porque fazer o bem é um desafio, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque realmente você que está na linha de frente, né? Já há 9 anos no terceiro setor, há 8 anos no Novo Céu, sabe muito bem como são essas ações, essas iniciativas. Eu gostaria que você falasse sobre esse desafio de fazer o bem, que não é fácil. Você sabe, você tocou num assunto muito interessante, Marcos. Olha para você ver. A gente estava falando dessa educação na base, né, na infância. Sim. Eu, Natália, eu não tive esse estímulo na minha infância, né? Dessa maneira, digamos assim, mais fortemente, mais clara, né? Com exemplos, enfim. Era para mim, não fazia parte, digamos assim, da minha vida. Esse despertar, que eu falo que foi a minha viradinha de chave, essa coisa de rever os propósitos, ele veio lá atrás, há mais ou menos 9 anos atrás, com um projeto que eu idealizei, que chamava Voluntário Coletivo. Ele existe até hoje, mas num outro formato. O que ele era, esse projeto? Ele conectava instituições, organizações sociais com as suas demandas, as suas necessidades,
e sim, as habilidades e os corações de voluntários. Então, eu fazia essa interlocução. E sim, aí, uma pergunta que a gente fazia era assim: quais são as suas habilidades que você quer disponibilizar, que você quer doar para uma causa? E eu uhum, ficava me perguntando assim, me questionando o tempo inteiro: poxa vida, eu estou incentivando as pessoas a se doarem, a serem voluntários, a fazerem coisas boas, mas o que que eu posso fazer mais? Eu sempre me questiono, assim, até hoje, o que mais eu sim, posso fazer? Porque a gente uhum, sempre acha que é pouco. Só que eu ouvi uhum, uma vez, assim, que é uma coisa que eu fui compreender também, até nessa seara aí da mobilização de recursos à frente do Novo Céu, que cada pessoa tem o seu tempo, cada sim, pessoa tem o seu limite, digamos assim, não que esses limites não possam ser ultrapassados, mas cada uhum, um tem a sua possibilidade ali no momento de fazer o bem, porque fazer o bem é muito abrangente. E sim, ele começa, né? Eu sempre falo sobre isso, e no próprio livro, o livro infantil que eu expliquei, é esse questionamento da personagem: como posso fazer o bem? Além do meu próprio espaço aqui, da minha casa, como eu posso fazer o bem fora de casa, né? Então, uhum, só que fazer o bem começa exatamente no local, ali na esfera particular, né? sim, Seja, sei lá, tratando bem os seus vizinhos, os seus pais, uhum, seus irmãos, né? A gentilezas ali do dia a dia começa por aí, pequenininho mesmo. E quando você compreende que isso é forte e que isso tem poder, né? Mesmo sim, a ação pequenininha ali a princípio, isso vai crescendo de uma forma dentro da gente, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, o como posso fazer o bem, ele é extremamente abrangente, mas não duvide e não pense nunca que o que você está fazendo é pouco. Talvez naquele momento, para você, para um é pouco, mas para você é muito, é o que você pode entregar naquele momento, né? E aí as coisas vão crescendo e esse bem, esse querer fazer o bem vai tomando conta da gente, né? E não tem fim sim. nunca. Ô, Natália, me chamou a atenção quando você falou do seu projeto, né, a rede de voluntários. Ali é como se fosse, acredito eu, se eu estiver falando bobagem, você me corrige, por favor, é como se fosse um trampolim para outras iniciativas, como, por exemplo, o seu livro, né? Porque ele serviu, queira sim, queira não, como um piloto. Porque você ficou na linha de frente. Pelo que eu entendi, você linkava, né, oferta e demanda, né? Oferta e demanda. Sim, E essa responsabilidade, ela é muito nobre e ousada, porque a partir do momento que você consegue fortalecer, concretizar essa intenção, se torna-se um objetivo muito forte, esse elo, né, da rede de voluntário. Então, é como se você é responsável por aquilo. Então, a peneira ali fez com que você ganhasse uma bagagem, você virou ali uma fortaleza para criar novas ações, novos objetivos. Então, muitos méritos, né? Muitos méritos aí pelo primeiro projeto, a Rede Voluntários, que foi criada há 9 anos, e por não ter desistido do sonho, mesmo esperando esse tempo, no tempo de Deus, né, no tempo certo, lançar um livro tão bonito e provocativo e importante, né? é o que eu acredito, Marcos. Tomara que seja mesmo, né? A intenção desse livro, como eu falei, ele é para as crianças, mas não só para elas, porque muitas vezes quem Sim. vai ler esse livro são também os pais junto com essas crianças. E Aham. provavelmente esse livro vai também inspirar esses leitores, né, adultos ou crianças, a se Sim. perguntar: e aí? Porque quando você tem o livro como um instrumento pedagógico, né, de educação, a partir daquele livro, não é assim que a gente faz quando nós adultos lemos um livro a gente fala: nossa, uau, né, que livro excelente. A gente, a partir daquelas reflexões, a gente
tem essa capacidade, né, de nos, né, dependendo do tema, claro, de pensar. E aí, o que esse livro trouxe? O que eu posso fazer com esse conhecimento? Então, o livro Infantil Como Posso Fazer o Bem, ele vai naturalmente provocar nessas famílias, né? Seja ali no papai, ou na mamãe, ou na vovó, ou, né, na criança que está lendo, ou no professor, né, que está dentro da escola junto com a criança lendo. E aí, o que nós aqui podemos fazer na nossa esfera, no nosso contexto? Então, eu acredito que ele é uma sementinha inspiradora para fazer mais, né? Como a gente falou, o bem não tem limite. E cada um tem o seu contexto e compreender. Para mim, Marcos, eu te confesso, assim, eu sempre gostei muito de escrever. O meu pai é professor de literatura, então livros infantis sempre fez parte da minha vida, assim, como leitora. Eu amava, assim, a coisa que eu mais gostava era chegar à noite e ler um livro antes de dormir, né? E assim eu faço com as minhas filhas. A minha filha, a Piquititica, ela não dorme sem ler livro. Ela não dorme. Eu posso estar cansada, o que for. Tem dia que eu falo assim, eu queria tanto que ela dorme. Não, eu tenho que ler o livro para ela, sabe? Então eu acho isso maravilhoso. E assim, é isso, sabe? O livro, ele é esse instrumento poderoso, seja na infância, na vida adulta. Outro dia eu li uma frase que eu achei bem interessante, falando assim, que as crianças, o porquê que o livro infantil é muito importante para elas, não só, né, pelo que a gente já sabe, que é desenvolvimento do vocabulário, da oralidade, né, da capacidade de interpretação, enfim, tem todos esses benefícios da conexão também entre quem lê e junto com a criança, né, a afetividade, enfim. Não só isso, mas a criança, ela é capaz de, dentro daquela história fictícia, né, dela se inserir na realidade dela. A partir dos 4 anos, a criança ela já tem essa capacidade de, a partir de uma história, ela se colocar, se projetar na realidade dela. Então, olha que maravilha, como posso fazer o bem? E aí, para mim, esse tema, apesar de fazer parte da minha vida, o voluntariado, né, a mobilização de recursos, a área social, a vida das instituições, falar isso para o adulto, a gente fala com naturalidade. Agora, quando eu fui escrever para uma criança, que puxa vida, eu tenho que traduzir esses conceitos, que são conceitos muitas vezes abstratos, filosóficos, como que eu traduzo isso para o universo infantil? Então, por isso até que muitas vezes eu revisitei a história e modifiquei uma coisa ou outra, porque eu falei, eu preciso tornar isso encantador para o meu público, que são as crianças. Então, eu te confesso que não foi fácil escrever sobre esse tema para as crianças, sabe? Sim. Ô, Natália, eu tô achando interessante, né? Porque assim, a questão da referência, né? Porque a partir do momento que você tem, né? Que a pessoa está lendo, né? Está fazendo esse ato com o filho ou com a filha, ela se torna uma referência, né? E aí a questão de, por exemplo, você conseguir transpor, né? Seu pai, que você falou que ele é professor, né, de literatura. Então você conseguiu dar sequência ao que você começou, né? Na verdade, o que seu pai passou para você, que você está passando para sua filha. Então, a sequência de atitudes nobres. E igual você falou, e o que chama atenção são as referências, as atitudes dos pais, né, perante aos filhos. E eu tenho acompanhado muito, né, o seu Instagram, e fica muito nítido essa sua relação com a família. É uma relação muito linda, né? Porque é a base de tudo, né, Natália, a família. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa essência, né, que já vem do seu berço e como você bem falou, traduziu para o livro numa linguagem infantil. Como que é importante, né, a família para a vida, né? Você fala um pouquinho para nós, por favor. 2 filhas lindas, né? Casada. Nossa, tem quanto tempo de casamento? Olha, 9 anos. 9 anos, olha só. 9 anos.
Sim. Duas filhas, Marina de 5, Isabela de 3. E, eu fico até, né, a gente fica até emocionado, porque é um valor muito grande mesmo. É o que a gente fala, Sim. todo mundo fala, é a base de tudo realmente, assim, esse livro é muito por elas também, sabe? Uhum. Como eu falei, Sim. assim, era uma coisa assim, é... Ai, Marcos, eu te mandei um vídeo, foi o vídeo do meu Sim. pré-lançamento do livro, e aí Uhum. ficou um vídeo lindo, 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 que inclusive meu irmão, né, foi o produtor ali, me ajudou a colocar, sair do papel esse vídeo. E aí eu inicio o livro falando exatamente assim, quando a gente se torna mãe, né, a gente deseja um mundo, no mínimo, melhor para os nossos filhos. Só que Uhum. esse desejo, que talvez ali seja um desejo egoísta a princípio, porque você quer um mundo melhor para os seus, Uhum. ele passa, então, você passa a entender que para ser melhor para os seus, precisa ser melhor para todo mundo, né? Sim. Então, o que movimento que você vai fazer para que seja melhor Uhum. para todo mundo? Então, Perfeito. é isso, sabe? Assim, o desejo de que essas novas gerações, que minhas filhas, não só hoje, mas nos próximos anos, elas possam conviver nesse ambiente, no mínimo, com mais igualdade, né? Com mais Uhum. respeito, com mais solidariedade, né? Então, não é só para elas, mas a Uhum. inspiração certamente vem disso, né? Dos seus, daquilo que você saiu de você, você colocou no mundo e você quer sim um mundo melhor para os seus, mas esse mundo precisa ser melhor para todo mundo, no fim das contas, né? Sensacional. Ô, Natália, só para fechar essa linha de raciocínio, e me chamou muito a atenção uma postagem sua, que você está grávida e você coloca ali a troca de experiência entre as mulheres grávidas ali, né? Então, essa sinergia, né, com o mesmo intuito, que é a Ah, sim. maternidade, né? Então, ficou ali, falei, Aham. poxa, que atitude, né? Muito Esse, nobre, né? esse projeto, esse foi um Sim, outro projeto, Marcos. Assim, eu sei. sempre fui muito dinâmica. Então, É. quando a Marina nasceu, minha primeira filha, a gente, né, a primeira maternidade ali, né, que é tudo novo, a gente tem aquele período do pós-parto, que é extremamente intenso, né, de hormônios e vivências novas e tal. E naquele período, eu criei, isso há 5 anos atrás, né, no período de licença maternidade, eu criei uma iniciativa Uhum. porque coincidiu de várias outras mães, amigas, estarem na mesma fase. E aí a gente começou a marcar de se encontrar para fazer piqueniques. Que Bem, bacana. bem assim, aquela coisa também de Legal. infância, né? Vamos fazer Isso. piquenique, a gente vai encontrar. E aí eu promovi esses encontros, só que eram encontros assim, bem, tinha tudo planejado bonitinho. Tinha atividade física, tinha atividade para as crianças, tinha o café ali da manhã saudável, né? Que criança e as mães pudessem comer sem restrição, né? Então foi um Sim. período muito gostoso de conexão com outras mães que estavam passando pela mesma coisa. Exatamente assim disso, olha, a gente precisa se socializar, mas a gente está no momento que a gente está para cria quase que exclusivamente, mas vamos encontrar um pouquinho e trocar Isso. e se abraçar, e uma passa o filho para a outra. Isso tudo antes da pandemia, né? Há 5 anos atrás. Hoje não seria possível isso, essa rede que a gente criou. Sim. Essas Mas foi atitudes, um momento muito legal. essas atitudes fazem assim total diferença, né, Natália? É muito bonito ver isso. Eu hoje, até hoje eu peço benção, né, para minha mãe, para os meus padrinhos, são mais de um, para as minhas madrinhas. Então, esse resgate, né, à infância, essa educação, algumas expressões que remetem ao carinho, ao respeito, são muito importantes, né?
porque a gente tem que ter referência, tem que ter diretriz, senão a gente acaba se perdendo, né? E acaba sem querer ferindo, né, o próximo, né? Então, quando você tem um norte, esse é o ponto, as ações ficam mais delineadas, né? Então, por isso que eu gostei demais do título do livro. E por falar no livro, vamos focar um pouco aqui. Fala um pouquinho para nós, por gentileza, sobre o financiamento coletivo do seu livro, Como Posso Fazer o Bem. Ah, é ótimo. É porque é até uma dúvida que alguns amigos, pessoas próximas me perguntam, né? O Uhum. financiamento coletivo, ele funciona assim. Eu já participei de vários, inclusive como colaboradora, e já também promovi outros financiamentos pelo próprio Novo Céu. Então, ele Sim. funciona assim: você tem um objetivo muito claro, você tem um Uhum. projeto. Esse Tá. projeto, por exemplo, tem artistas que eles fazem um projeto de um lançamento de um DVD, de um CD, de Sim. um livro, enfim, de uma peça de teatro e tal. As Uhum. organizações sociais, geralmente, elas têm um objetivo também, como a criação de uma quarta ala no hospital, né? Enfim. E aí ela Uhum. precisa arrecadar recursos para cumprir com aquele objetivo. E Certo. aí, vou te contar uma coisa assim, que tudo que veio passando antes de eu colocar o meu livro em financiamento coletivo. Uhum. Esse livro estava guardado, como eu falei, há 2 anos na gaveta, e eu paralisei. E nesse ano eu falei assim, eu não posso, é um compromisso assim, é uma honra comigo mesma, eu não posso deixá-lo na Sim. gaveta, porque esse livro eu acredito no poder que ele tem, ser um instrumento educativo. Ele tem Uhum. um propósito que a cada livro vendido, né, nessa primeira edição, um vai ser doado. E Olha. nesse caso, nessa primeira edição, eu escolhi o Novo Céu, mas em outras edições eu quero contribuir com outras causas também. Então ele Sim. nasce com esse propósito. E aí, esse tipo de projeto, ele tem vários custos, né? Eu fui entender esses custos, como que é para você lançar um livro. E aí eu ficava paralisada nisso, porque eu entendia que, tá, como eu vou financiar isso, né? E aí, conversando com amigos, eu falei, Natália, por que você não faz um financiamento coletivo? O seu livro tem um propósito social, Uhum. diversas pessoas fazem isso, né? Autores, todo mundo faz um financiamento coletivo para lançar os seus projetos, faz para você também. E aí eu me Uhum. arrisquei e falei, eu vou fazer. Então eu chamei ele também de pré-venda. Por quê? Uhum. O lançamento dele oficial é em agosto, que é o mês nacional do voluntariado, né? E aí, o financiamento coletivo é uma campanha que você realiza, falando em geral. Você escolhe 30 dias, que são as campanhas mais curtas, ou 60. Nesse Tá. período, é o período que você faz a arrecadação necessária para você executar o projeto. Quando termina, você produz, você vai fazer a produção, né? No caso, eu vou fazer a impressão do livro, então ele vai para né, para a editora e vai passar por esse processo todo Uhum. até que ele fique pronto. E aí, as pessoas que apostaram nesse projeto, que sonharam junto comigo, que entraram nessa campanha de financiamento, elas recebem recompensas. Então, é uma relação ganha-ganha. Elas apostam nessa ideia, elas falam assim: eu Uhum. quero, gostei, quero esse livro. Elas contribuem, fazem uma contribuição antecipada, uma reserva do livro, e aí, com Tá. isso, eu consigo executar esse projeto e depois, quando ele fica pronto, eu entrego. Uhum. E aí tem recompensas assim muito especiais para cada pessoa que ajuda. E aí, se as pessoas quiserem acessar, Sim. só entrar no link, Isso. eu vou fixar aqui daqui a pouco, Sim. no compostofazeroBem.com.br. Aí, nesse link, a Como pessoa posso entra fazer o lá, bem, consegue ponto entrar no com link ponto de br. pré-venda. Isso, eu Uhum. vou Então, fixar ô, aqui. Natália, oi? Pode ficar à vontade. Pergunta de leigo, então. Para Ah, acessar o financiamento coletivo, eu digito o que no Google? Esse link que eu estou mandando é o link onde tem Sim. o link da Só campanha de clicar no link. financiamento coletivo. Ele fica numa plataforma que chama Kikante. É uma plataforma Clicante. segmentada para esse tipo de projeto.
É. Aí Só que é mais você... fácil delas Já no encontrarem link, nesse entendi. link que eu vou colocar. Deixa Ótimo, eu ótimo, entendi agora. colocar ele aqui. Sim. Ô, Natália, você já viu que eu não fui educado a mexer com tecnologia, né? Mas é um Aí, aprendizado. olha só, pessoal, Tecnologia, isso. www.comopossofazerobem.com.br. Então, clicando nesse link, né, dentro do QCante, não é isso? Ou direto você já sai É, lá, não é isso, Natália? é só procurar livro Como Posso Fazer o Bem. Ótimo. E É isso aí, aí. a campanha tem 2 meses, e ela tem 2 meses com o intuito de agosto, que é o dia do voluntariado, não é isso? Então, vê se eu entendi certo, tá, Natália? Clicando nesse link que você encaminhou, que é comopossofazerbem.com.br, tem lá vários níveis de valores e as devidas recompensas, né? E Isso. depois que atingir a meta, e se Deus quiser vai atingir em breve, depois nós vamos falar essa parte, em agosto a ideia é já fazer o lançamento, é isso? Isso. Só que as pessoas que Ótimo. entram na campanha e participam, elas recebem antes de todo mundo. Então, a Olha, que pré-venda, quem entra na bacana. pré-venda, eu Aham. envio os livros antes, envio no finalzinho Certo. de julho, e Aham. aí em agosto, aí eu já lanço para, né, expando mais o público. Mas quem entrou primeiro são os primeiros a receber o livro com dedicatória. Então eu fiz uma coisa bem assim, por exemplo, quem é pai, mãe, ou tio, padrinho, vó, quer presentear uma criança com esse livro, eu faço uma Aham. dedicatória especial para aquela criança, sabe? Que Então eu quero fazer bacana. tudo com Sim, muito carinho. sim. É, E aí já nasce, né, Natália, o primeiro elo, né, social do livro, né? Você tem a dedicatória, o pai lê para a criança, ali já cria né, o primeiro é contato, né? isso, Muito bacana, é gostei da isso. ideia, gostei muito da ideia. Ô, Natália, e aí fala para nós, como é que está o andamento das iniciativas no Como Posso Fazer o Bem, em termos de arrecadação? Fala para nós, por favor. Olha, a campanha ainda está, digamos, no início, assim, ela está Uhum. com 43 dias ainda pela frente. A ideia é que Uhum. o que que acontece? Ela está com 75% já financiada. Que Então, maravilha. Só falta vai bater a 25%, é? meta com certeza, em breve. Fácil. Sim, E aí, vamos supor, batemos a meta, né? A meta sim. do objetivo ali para tiragem de. É importante dizer, né? Ela tem o objetivo da tiragem de 500 livros, sendo que Perfeito. metade é venda, é para essa entrega das pessoas que compraram, e outra metade doação. E Tá. aí, caso bata a meta, a campanha continua. Se o tempo dela ainda não terminou, ela Uhum. continua e aí a gente pode ultrapassar a meta e, Oba! consequentemente, fazer mais livros, gerar mais impacto. E é isso que eu quero. É Viu, isso. pessoal? Vocês estão ouvindo. Então, está faltando 25% para atingir a meta, e essa meta pode ser ultrapassada, não é isso, Natália? E no ultrapassado, novos livros são editados, novas possibilidades, mais pessoas, né, sendo É isso. beneficiadas, a cada livro comprado, uma doação. Que bom, muitos méritos. Gostei. A minha Essas ideia, iniciativas, Marcos, sim. é que esse livro, né, Sim. num futuro breve, eu espero, ele Aham. chegue nas escolas, Eu ia falar isso. sabe? Que Sim. seja. É, porque é isso, a gente, né, a educação, ela está Aham. na família e na escola, né? Principalmente. Sim. Então, a escola é um local, um instrumento muito Uhum. importante para fazer essa facilitação, esse acesso dessa temática, né? De desenvolver essa Sim. temática junto com as crianças. Então, a ideia, se tiver alguma escola aí nos assistindo, pode entrar em contato, porque tem lá na campanha de financiamento, tem faixas específicas com recompensas específicas para empresas e para as escolas também. Sim. Sim. E é interessante, igual você está falando, né, Natália, desde o início, trabalhar a base, né? Trabalhar a base é fundamental, né?
É isso, né? É isso que eu acredito. E como Sim, eu falei, não pode ser. Se a gente tem essa capacidade de criar mais impacto para além dos nossos, né? Fazer com os nossos sim. filhos, com as crianças do nosso entorno já é excelente. Uhum. A gente está Sim. contribuindo de alguma forma, mas se a gente pode também expandir, é o meu desejo, né? Inspirar Uhum. outros pais, outras mães. Então, essa rede de mães a qual eu estou muito conectada, então muitas mamães aí, algumas, eu estou vendo algumas por aqui, já fizeram, já entraram na campanha, já adquiriram livro, estão aguardando ansiosos igual a mim, e vão ser esse instrumento aí multiplicador, né, de todo esse conceito e prática do como posso fazer o bem. Sim. Eu estou vendo, Natália, que várias pessoas escreveram aqui, por exemplo, a Gabriela colocou fantástico, fantástico, Nath, deve ser uma amiga sua. Carolina colocou sucesso esse livro. Teve uma pessoa que digitou, falou, eu já adquiri o meu, então já é, né, as pessoas aí manifestação, né, de apoio, de carinho, de atenção, né, de amizade. E, Ah, pois é, muita gente querida aqui prestigiando. A dona e Ângela estava aqui, você viu? Ela eu estava vi, aqui eu acenei também. para ela. É, É o xodó nosso, né? que maravilha! Nossa, ela é muito especial. Se ela estiver nos Sim. ouvindo, né, a gente puxa saco mesmo, porque ela é uma pessoa maravilhosa, assim, muito inspiradora. Ela até brincou não, ela falou de verdade. Ela falou, Natália, o dia que o livro estiver pronto, eu vou colocar aqui no espaço Que para os alunos de bacana. yoga dela. Aí eu falei, Olha maravilhoso! só. E isso É. também é uma outra possibilidade, Marcos. Quando o livro estiver pronto, né, as pessoas Sim. que têm espaços, enfim, comerciais e tal, e queiram Aham. né, contribuir ali colocando o livro para venda também, vai ser muito bem-vindo esse tipo de parceria. Claro. O que a gente pode fazer? É, se Deus quiser, né, Natália, no tempo aí de Deus, claro, né, com a volta dos eventos, a gente pode combinar, né, de colocar um stand, né, e aí coloca lá uma pessoa, né, responsável, e a gente pode depois combinar assim, nos bastidores, né, e espero que não demore, porque eu confesso que eu estou com muita saudade dos eventos, e das Nossa, atividades. É, imagino você lá, porque a sua causa, ela é uma causa, né, volto a falar, muito nobre, né, porque são 60 crianças, né, na instituição, né? Então, são todas as idades, né? 60 pessoas sim, entre crianças, adolescentes e adultos. ok, A gente ok. tem todas as Aham. idades lá. É. Ô, Natália, mudando um pouco de assunto, tá? Me chamou muita atenção uma outra postagem sua, porque você comentou sobre coragem, né? Eu queria que você falasse, assim, muito particularmente falando, se você não quiser falar, você não precisa falar, né? Quando você cita assim, a coragem, né? Porque nós até conversamos sobre isso, né, antes da live, né? E eu até comentei também que isso aconteceu comigo, sobre esse tempo, que é o tempo de Deus, mas, ao mesmo tempo, é o tempo de introspecção, para falar, será que é o momento de eu fazer isso? Você quer falar um pouquinho, por favor, para nós? Uhum. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Mais ou menos por aí. Sim, sim. É, eu sempre até nessa postagem, você deve ter visto essa, eu falei que eu sempre me considerei uma pessoa corajosa, assim, Sim, no sentido de aquilo que eu acredito, eu vou em frente, realizo sim. e faço com todo o cuidado do mundo, mas me arrisco, me permito arriscar também, porque a gente aprende muito com os erros, porque se a gente se Sim. apega muito à perfeição, a gente paralisa muito, né? Uhum. Só que coisas de autoconhecimento, assim, o que foi muito interessante para mim nesse processo do lançamento aí da pré-venda do livro foi aquela história que eu te contei. O projeto tinha 2 anos que ele estava na gaveta e eu estava paralisada em relação a ele porque ele era um projeto meu, inteiramente meu, Entendi. pessoal. Então eu brinquei, isso é muito fácil ter coragem para os outros, né?
para realizar para os outros. E aí eu me peguei nisso. Eu realizava o tempo inteiro, ousada, corajosa, mas realizava para alguém. E quando eu me peguei nessa situação, olha, esse projeto é seu, se não for você que vai pegar e fazer o que tem que fazer, ninguém vai fazer por você. Então, veio um processo muito de encorajamento mesmo, e lancei, falei, vamos ver no que vai dar. E aí, aquela história, quando você lança, né, você tem vontade de sair correndo. E aí, de repente, teve uma repercussão tão positiva, eu recebi mensagens tão maravilhosas, assim, de apoio, de, sabe, que bacana, tô com você e tal. Que eu, nossa, por que eu não fiz isso antes, né? Mas é aquela história, cada coisa no seu tempo e tal, mas foi preciso, assim, um movimento de encorajamento mesmo. E aí eu até, Marcos, deixei aqui escrito à mão um trechinho de um texto que eu escrevi, que foi o texto que eu fiz a locução do meu vídeo de pré-lançamento do livro, que foi para você entender de onde veio esse encorajamento, porque veio de um propósito muito forte, né? A gente precisa também se embasar em coisas fortes, né? E aí eu vou ler um trechinho aqui para você entender de onde nasceu essa coragem. A live é sua. Sim. Aí eu coloquei, que é né, a locução do vídeo que eu lancei do pré-lançamento do livro. Quando você coloca um filho no mundo, o desejo de torná-lo uma morada melhor vira um compromisso. Você não aceita a possibilidade de um futuro ainda injusto. O clamor por solidariedade, por igualdade, torna-se, então, um compromisso. Torna-se, então, ações práticas, urgentes. Você compreende que o amor pelos seus deve se transformar em um movimento capaz de impactar outros, muitos outros. E uma das ferramentas mais poderosas é a educação. Sim. Foi escrevendo um livro que encontrei a possibilidade de deixar um legado. Me encorajei a escrever para elas, por elas. Sou Natália Simões, mãe, mobilizadora social, e lanço agora o meu primeiro livro infantil, Como Posso Fazer o Bem. Que ele seja inspiração para você também. E é isso, a coragem nasceu. Que bonito! Nasceu delas. Sensacional. Aí a resposta, né, que talvez você estava buscando para te, né, igual você falou, encorajar, é isso. Minhas filhas são o meu norte, são as minhas referências, a minha família está aqui e eu tenho certeza que elas irão me apoiar, e eu tenho certeza que essa é a primeira parcela de contribuição que eu irei deixar para elas e para outras gerações que estão por vir. E fica o registro aí da Natália Simões. Natália, olha só, fala para nós, por favor, dos desafios que você falou a respeito do desafio de publicar um livro, né? Aonde que entra, não é para falar exatamente sobre a captação de recursos, aonde que entra a bagagem da captação de recursos para a publicação do livro? Deve ser, eu fico imaginando, deve ser assim, muita disciplina, né? Aí eu volto na questão que eu andei te estudando, viu, moça? Você falou assim que pedir é um ato de humildade. Eu achei tão bonita essa parte quando você falou que uma pessoa de uma instituição falou para você, quando você for pedir, você tem que ter humildade. E é pura verdade, né, Natália? Para mim foi muito forte essa sua fala, que a pessoa que te falou, lógico, né? Eu falei, gente, isso aí é tão forte, né? Porque uma coisa é você falar da boca para fora, outra coisa é você falar do coração, né? Porque você tendo ali como, no caso, como captadora, a responsabilidade de pedir o recurso, ou você, Natália, escritora, tendo a responsabilidade de deixar um legado, né, e se colocar ali através, igual você falou, através do financiamento coletivo, né?
não é muito tranquilo assim, não, né? Imagino eu, né? Igual você já falou também, né? E aí, eu queria que você falasse dessa disciplina, dessa garra, por favor. Engraçado, sabe o que eu já ouvi até de pessoas que trabalham no Novo Céu lá comigo, mas em outras áreas, e áreas às vezes assim muito complexas, né? A própria área do cuidado. Elas falando assim, nossa, eu não conseguiria fazer isso que você faz, que é pedir, né? O que eu faço é Entendi. pedir, né? O como eu faço isso, as estratégias que eu uso, o embasamento que eu tenho, é outra coisa, mas o que eu faço basicamente é pedir. E aí, na primeira vez que eu pus o pé no Novo Céu, essa fala foi do seu Carlos, presidente do Novo Céu Voluntário, isso ficou assim como uma coisa muito forte sabe aqueles conselhos que você recebe na vida Sim, que você lembra para o resto da vida? sim. Foi esse. Ele virou e falou assim para mim dessa forma: olha, Uhum. o ato de pedir ele é necessário que você tenha muita humildade para fazê-lo, porque se você não tem, você não vai conseguir. Você não vai ter coragem de pedir. Você tem que reconhecer que é preciso pedir, que é preciso pedir ajuda, que você precisa de Uhum. ajuda, né? Ao Sim. mesmo tempo, a gente não Uhum. pode fazer isso como pedintes. A gente faz isso de cabeça erguida, porque a gente Muito pede por bonito. algo nobre. Não é para a Uhum. gente, é por uma coisa maior. Então, Uhum. eu entendi, assim, ele falou, eu entendi na hora, e é Sim. isso que eu levo, assim, sabe? Eu não tenho vergonha Uhum. de fazer isso que eu faço, pelo contrário, eu tenho muito orgulho, porque eu sei o Claro. tanto que isso é importante, o tanto que pode gerar É, impacto. Imagina sim. se não tivesse essas pessoas pedindo, né? Uhum. Então, eu até teve uma vez, Marcos, olha que interessante, tem uma rede muito grande de supermercados que são parceiros lá do Novo Céu e que, assim, eles incorporaram a responsabilidade social de tal forma, né, que Uhum. tudo que é possível fazer em prol de instituições como o Novo Céu, eles fazem. E uma das coisas que eles implantaram foi o troco solidário, sabe? Que a gente é Sei. beneficiado por esse troco. E eu Uhum. participei do planejamento desse projeto, da implantação e tal. E olha que interessante, eles disponibilizavam, chamava Caravana do Bem, eles retiravam as pessoas que estavam na linha de frente, que são os gerentes de loja, operadoras de caixa, tiravam essas pessoas do trabalho, ou seja, isso tem um custo para a empresa, mas eles Sim. tiravam por um tempo, levavam num micro-ônibus para eles visitarem o Novo Céu, ir lá conhecer a instituição e saber por Olha, que eles estavam pedindo, que sabe? Porque bonito. a função das operadoras era Uhum. ali, igual a gente vê na Araújo, em outros locais, posso Uhum. falar que é o Marte Minas que faz isso, eu tenho muito orgulho mesmo, assim, dessa parceria. Então, eles entenderam a importância de sensibilizar essas pessoas que estavam ali no script delas, digamos que era Sim. uma obrigação ali Isso. do script É. delas pedir. Uhum. Só que era automático. Então, peraí, vamos criar um sentido para isso. Então, levavam elas para o Novo Céu. E aí elas Uhum. visitavam, a gente ia para uma sala conversar, falar desses desafios do pedir. Quais eram as dificuldades que elas encontravam e tal. E aí eu me colocava ao lado delas, falando assim, gente, assim como vocês, a minha função aqui no Novo Céu também é pedir. Então eu entendo o desafio que isso requer, né? Uhum. E aí a gente Sim. conversava sobre isso, e aí a gente se fortalecia nesse sentido. Eu contava essa história do seu Carlos, né? Que o ato de pedir requer humildade e ao mesmo tempo cabeça erguida. Aí eu falei assim, gente, vocês viram aqui pelo que vocês estão pedindo, é por uma causa muito nobre, são por essas crianças que não tem ninguém a não ser a gente. Então peçam e peçam de cabeça erguida, sabe? Sim. E aí esse projeto é um sucesso, assim, por causa disso, porque houve essa sensibilização também, sabe? Gostei demais e muitos méritos aí à rede de supermercado.
tem que realmente, Natália, você está falando isso, só para fechar esse raciocínio, mas continuar nele, tá? Dentro do pedir ajuda, tá? Então, eu gostei Uhum. muito dessa atitude, porque vai da teoria para a prática, né? Porque, igual você falou ali no script, eu acho assim, creio eu, até o modo que a pessoa aborda, do jeito, do linguajar que ela pede, que às vezes que a gente está falando de coisas que vêm do coração, né? Às vezes está no Uhum. automático ali, vai pedir de um jeito, e às vezes a pessoa que está recebendo a informação também não está na mesma sintonia, e eu não quero não, enfim, não atinge o Aham. objetivo, porque não houve ali a Sim. mesma linguagem, né? Que é a linguagem do amor, né? É. É de coração para coração. Sim, por isso que isso é até educativo, né? Por exemplo, Uhum. a gente conversa muito assim, como você lida com aquelas pessoas que disseram não, ou com aquelas pessoas que às vezes Ah, foram ríspidas, aquelas pessoas que doam de qualquer jeito, não doam de coração. E aí eu contava para essas meninas, né, para essas pessoas que iam visitar o Novo Céu, que estavam na linha de frente lá do supermercado, falei, gente, vou contar uma história para vocês que eu li num livro, mas é uma história real. uhum. É um pessoal de uma instituição que fazia um sopão, né, Uhum. para moradores de rua e tal. E eles iam no sacolão próximo pedir os legumes, né, para fazer esse sopão. E na Sim. primeira vez que eles foram, eles receberam assim, eles ficaram muito frustrados, muito chateados, porque eles receberam os legumes podres, né? E No, eles ficaram assim, eu não vou voltar lá mais, eu não vou, que uhum. absurdo, como é que a pessoa tem coragem de doar isso? Porque a princípio a gente tem essa reação. E eles falaram, não, nós vamos voltar lá e nós vamos insistir nesse Legal. pedido, não é possível. E aí no Uhum. livro conta que depois esse tal sacolão se tornou o principal doador. Eles não Olha, só doavam muito, como eles selecionavam aquele o hortifruti, passaram a mandar outras coisas também para a instituição fazer o tal sopão. E aí as meninas, olha que assim, acho tão lindo isso, elas traduziram isso para a realidade delas e falaram assim, nossa, já aconteceu de uma pessoa falar assim comigo mesmo, tipo, eu não vou doar agora, eu que estou precisando. Elas recebem aham, muito essas falas assim. E a pessoa entendi. ia embora e ela dá uma meia. Aí ela respondia assim, né? Aí a gente colocava no script: olha, se a pessoa te responder assim, você vai falar assim: tudo bem, a gente compreende quando for o melhor momento para você, quando você perceber que isso é importante, pode fazer diferença na vida de alguém, né? Que for possível para você, você vai doar. E abre um sorriso e responde assim. E Sim. aí as meninas falaram que muitas vezes a pessoa dava meia volta e falava assim, aqui, eu mudei de ideia, eu posso doar agora e tal. Aí, e isso foi até legal porque a transação da doação, ela era no ato do fechamento ali da compra. Aí o Sei. supermercado, com essa demanda dos arrependidos que voltavam querendo doar, eles tiveram que criar um mecanismo que poderia receber depois, sabe? Olha que Por legal. causa do. Foi tipo Sim. um up do sistema para dar conta Aham. dessas pessoas que voltavam arrependidas. Então, olha, pensando bem, eu tenho alguma coisa que sim que eu posso Sim. contribuir, sabe? Olha Então, isso é só. maravilhoso, é inspirar as pessoas a. Eu acredito muito, muito nisso, assim, de que cada um tem o seu tempo, a sua forma, e Claro. que eu me sinto nesse papel, nessa responsabilidade de, no mínimo, inspirar as pessoas a fazerem alguma coisa, sabe? Mesmo que pequenininha ali naquele momento. Sensacional. Ô, Natália, só para fechar ainda dentro desse raciocínio do pedir ajuda, tem o outro lado também, né? Tantas pessoas que precisam de ajuda, né? E às vezes a pessoa não consegue pedir ajuda. E aí a gente entra no campo de dependentes químicos, né? E outras situações que a pessoa precisa se encontrar. Talvez também, Natália, se eu estiver falando bobagem, você me corrige, por favor. Talvez também um exercício da pessoa saber pedir ajuda. Ela quer pedir, mas ela não sabe, sabe? E é uma coisa que vai Sim, sufocando. Aí as coisas que acontecem, que às vezes né, tiram a vida de muitas pessoas, para não entrar muito nos méritos, mas é o ato de pedir ajuda. uhum,
às vezes a pessoa não consegue também, né? Tem essa questão, não é isso? Mas tem uma outra questão, Marcos. Às vezes não é que a pessoa não quer pedir, às vezes ela não sabe para onde, para quem, entende? Também, sim, Então, por sim. exemplo, coincidentemente hoje uma pessoa me procurou, às vezes eu recebo esses pedidos de ajuda, assim, né? Não só eu peço ajuda, mas eu também recebo pedidos de ajuda do tipo assim, uma pessoa, eu tenho uma conhecida que a criança tem um autismo muito grave, que ela está desamparada, ela não sabe para onde procurar ajuda, ela precisa fazer tratamentos, né, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, etc. Ela não tem condições, onde ela procura? Aí a pessoa pergunta, aí no Novo Céu, né, vocês falam. Aí assim, então a pessoa, ela entendeu que ela precisa de ajuda, mas às vezes ela está perdida, ela não tem uma rede de apoio. Então, Entendi. o papel das organizações sociais, não só do Novo Céu, mas de várias outras, Uhum. é ser essa referência naquele determinado cuidado, necessidade, né, naquela mazela social. Então, por isso que dar visibilidade às causas sociais são muito importantes por isso, porque não, assim, a gente está falando aqui né, no caso, o Novo Céu precisa de ajuda para manter a instituição e tal. A gente está falando de ajudar uma instituição. Uhum. Mas o que essa instituição faz em prol de tantas vidas Uhum. é, é quase que imensurável. Então, na verdade, quando você dá visibilidade para uma causa como essa e para Uhum. outras, e aí Uhum. você coloca no rádio, na TV, no site da sua empresa, numa live, né? Uhum. Enfim, no Uhum. outdoor, enfim, no rádio, qualquer lugar. Sim. Você dá visibilidade à população. Essa instituição faz isso. Então a gente recebe muito esse tipo de procura. Às vezes não Uhum. necessariamente aquela pessoa que nos procura está dentro do perfil de acolhimento da instituição. Nesse caso, por exemplo, não era. Mas eu, Natália, conheço uma outra instituição que vai conseguir atender essa pessoa, entendeu? Então, Sim. é isso. É muito importante a gente dar visibilidade para as causas, para que a Entendi. população conheça essa rede de apoio, né? E saiba onde pedir ajuda, por exemplo. Sim. Natália, mudando um pouco de assunto, e projetos futuros? A cabeça aí que eu já sei, que eu já percebi que a mente não para e não precisa falar, né? Mas já tem coisas desenhadas. Teremos a pergunta que não quer calar. Teremos mais novidades esse ano ainda? Pode dar uma dica, um spoiler? Sempre, Ah, sempre, sempre. Minha cabeça está muito lá na frente. Eu sou acelerada, estou sempre aham, pensando lá na frente, vivendo, claro, o presente, claro. mas com a cabeça lá na frente. E como eu falei, o meu lema é o que eu posso fazer mais. Então, diante disso, o que vai vir, provavelmente outros livros infantis, outros projetos sociais, né? O que eu puder fazer e que eu sempre, né, falando um pouco de espiritualidade, que eu seja Sim. instrumento, né? Eu peço isso, Uhum. que eu seja é, instruída, né? Uhum. Aí a caminhar nesse propósito, né? Eu peço essa inspiração aí divina para que eu possa ser uma sementinha aí nesse caminho aí do bem, sabe? E tem muito o que fazer, muito, Marcos, assim, nossa, a gente. Só que eu não me apego mais, né? Como eu falei, àquele sentimento de impotência, sabe? Entendi. Uhum. Porque muita gente, né, tem essa sensibilidade, conhece as mazelas, que são Uhum. infinitas, né, local ou global, e se Sim. sente impotente, fala assim, eu sou um grãozinho dentro disso, o Uhum. que eu faço, né? Ok. Mas eu já compreendi que a gente realmente nunca vai dar conta de tudo, mas eu compreendi o poder do um, sabe? Seja esse um Uhum. capaz de inspirar outras pessoas, seja esse um que idealiza, que pratica, que realiza coisas em prol do outro, seja esse um que pega na mão de outro um
e vai, sabe? Então, Sim. que a gente não se sinta paralisado ou pensando que o que a gente faz é muito pouco. Sabe? Assim, a gente tem que pensar Sim. que a gente pode fazer mais, sim, mas o que Uhum. você faz é importante. Gostei. Natália Simões. Natália, vamos reforçar as mídias, por favor, o link, porque tudo que é Ai, bom, pois né? Às é. vezes tá tão agradável, mas eu fico um pouco preocupado com a questão do Instagram, de salvar a Que live. senão ele derruba a gente, né? Eu perdi Então, a hora assim, aqui. Nós estamos de quanto tempo, não, mas Marcos? o papo tá ótimo. Eu queria que você reforçasse as mídias, por favor, o link aonde que vai encontrar o livro. Vamos lá. No meu Sim. Instagram, né? Se tiver Aham. alguém aí que ainda não me segue, na própria bio, né? Tem o link Certo. lá para acessar. E como posso fazer o bem.com.br, quando você entra, tem o link lá chamado pré-venda, você clica nele e vai direto para a campanha de financiamento coletivo, que é a pré-venda com essas recompensas que a gente conversou aqui para quem participa nesse momento, já faz a reserva, e aí todo mundo ganha nessa história, né? Muito bom. Que bom. Muito feliz. Gostei, do seu aceite no convite. É uma honra. É a segunda live e todos os momentos, né, que a gente conversa sobre esses assuntos e ações sociais. Eu sou muito bem recebido por você. Então, gratidão por fazer parte aí. Eu te considero como minha amiga, né? Da rede de amizades. Muito, muito feliz. É um orgulho ter você como minha amiga. Eu só quero agradecer aí a atenção. Marcos, eu que agradeço. Você é sempre muito agradável. A gente ainda brincou, né? A gente conversando sobre as pautas, tipo, nosso papo sempre flui. E o É, mais interessante, a gente não se conhece pessoalmente, mas é como se interessante isso. fosse, né? A gente Sim, teve essa empatia, essa afinidade, propósitos em comum, né? sim. E aí, Marcos, assim, olha que interessante, a live que eu fiz com você, Sei. se não me engano, foi a primeira live que eu fiz, É mesmo? assim, pô, acho que foi. Olha. Aham. Apesar de eu assim, é, falar em público sempre e tal, mas era tudo Sim. presencial, né? E aí, Entendi. live mesmo, pelo Instagram e Aham. tal, acho que foi com você a primeira. E aí, Olha. É. é, olha que bacana. Então, foi um É. convite que eu aceitei, assim, com aquele medinho e tudo. Deu certo, fluiu. E aí, olha que legal, isso me inspirou a partir de semana que vem. Eu Olha. começo uma seara aí de novas lives que eu Uau! farei o convite a outras pessoas. Você Que me inspirou, bacana. Marcos, porque Oba! até então eu fui Sim. convidada. Aí quando você vai como Aham. convidada, é fácil ter coragem. Agora, quando Olha. você se movimenta e convida outros, né? Aí tem que ter um tiquinho mais de coragem. Então, a partir de semana que vem, eu começo a fazer as minhas lives aí com os meus convidados também. Sensacional, Natália Simões, muito bom saber. Eu fico muito honrado com o que você acabou de dizer, né, de ter servido, né, em algum momento como inspiração, né? E eu tenho certeza que as lives serão um sucesso. Amém. Natália, Serão amém. sim. Amém. Gratidão, excelente noite. Eu estou salvando a live e te encaminhando, tá bom? Obrigada. Para quem não conseguiu acompanhar tudo ou achar que vale a pena encaminhar essa live, é só ir lá no Instagram da Esperança Tour Eventos, vai ficar salvo lá, né, Marcos? E Sim, encaminha aí para outras pessoas, claro, com né? certeza. Gratidão. Excelente noite, viu? Obrigada. Boa noite para todo mundo. Um abraço para quem estava aqui prestigiando e conversando com a gente junto. Valeu, pessoal. Gratidão. Vamos viajar.